Olá, olá, pessoal. Vamos ver hoje a diferença entre a e a, que na pronúncia parece ser a mesma coisa, mas na escrita e no significado são totalmente diferentes. Primeiro nós temos o a com H e acento agudo, o outro a sem acento e a com H no final. Vamos então ver a diferença desses três. Primeiro nós temos o a com H e acento agudo, que é do verbo haver. Então aqui nós vamos ter o sentido de existir, indicando o tempo passado, tá? Então esse é o a do verbo haver. Ou seja, se estamos utilizando com sentido de faz, de um tempo, ou com sentido de existe, então usamos o a com H e acento agudo, tá? Exemplo: trabalho nessa empresa há 5 anos. Aqui nós temos o a do verbo haver, que eu pude substituir por faz e teve o mesmo sentido. Trabalho nessa empresa faz 5 anos. Então, se eu posso trocar por faz e o sentido fica o mesmo, significa então que eu posso utilizar esse a do verbo haver. Mais um exemplo: há 2 horas terminei o serviço. Também aqui, se a gente for testar, eu também posso fazer essa troca. Faz 2 horas que terminei o serviço. Então, também está correto utilizar esse a do verbo haver. Mais um exemplo: há um modo melhor de resolvermos isso. Aqui a gente consegue fazer a troca, não mais pelo faz, só que agora por existe. Existe um modo melhor de resolvermos isso. Então, existem 2 maneiras de nós descobrirmos se esse a pode ser utilizado com H e acento agudo, que é fazendo a troca pela palavra faz ou pela palavra existe. Então, se nesses 2 casos aqui a frase continuar com o mesmo sentido, então significa que eu posso sim utilizar o a com H e acento agudo. Atenção! Quando você está utilizando o a, do verbo haver, com esse sentido de faz, indicando um tempo decorrido, um tempo que já é passado, não utilize a expressão atrás. Por exemplo, há 5 anos atrás. Então, se esse a já indica passado, eu colocar essa palavra atrás ainda na frase vai trazer o quê? Redundância, o que vai ser, então, um pleonasmo, tá? Já que esse a, então, significa que é um tempo anterior. Então, a gente não pode utilizar o a do verbo haver com a expressão atrás, como a gente teve aqui. Exemplo: já entreguei o serviço há alguns dias. Aqui está certo, porque eu utilizei esse a indicando o tempo passado. Já aqui no exemplo de baixo está errado. Já entreguei o serviço há alguns dias atrás. Então, eu não preciso utilizar essa expressão atrás, porque esse verbo aqui, a, já indica tempo passado, certo? Então, é redundância eu utilizar o a do verbo haver com essa expressão aqui atrás. O próximo a, que ele é simples, sem H, sem acento, que é a preposição. Claro, eu tenho na gramática esse a que pode ser preposição, como também o a que pode ser um artigo feminino, que eu uso na frente de algumas palavras femininas, certo? Mas aqui a gente vai ver o a, preposição, justamente porque é ele que confunde muito entre o H, A e acento agudo e esse A da preposição. Essa preposição aqui, então, vai ser uma indicação de tempo, futuro ou distância, tá? Então, vamos ver aqui como usar essa preposição. Primeiro, nós precisamos entender o que é uma preposição, tá? A função dessa preposição a, como também de qualquer outra preposição, é unir 2 palavras numa frase.
Pode ser que eu estou unindo um verbo a um substantivo a outro substantivo. Então, a preposição tem esse papel de unir as palavras numa frase. Que outras preposições que nós temos? O para, até, em, desde, após. Então, todas essas palavras aqui que nós sempre utilizamos no dia a dia também são preposições. E eu coloquei aqui justamente para a gente entender o sentido que esse a aqui sozinho faz numa frase, nesse mesmo papel de preposição. Quando não for possível a conjugação do verbo haver, e nem no sentido de existir, nem de tempo decorrido, então a gente vai utilizar esse a preposição, certo? Exemplos. Daqui a pouco você poderá ir embora. Estamos a 10 minutos de onde você está. Então, nesses dois exemplos, eu não consigo utilizar o verbo haver, né, no sentido de existir ou de faz. Não tem o mesmo sentido que a gente viu lá quando utilizava o a do verbo haver, tá? Então, aqui a gente tem, então, a preposição a. A dica, então, para entender a diferença entre essas duas palavrinhas aqui é a seguinte: esse a com H e acento agudo, que é do verbo haver, indica o quê? Tempo passado. Saí há pouco tempo, tá? Então, faz pouco tempo, né? Então, eu já saí há pouco tempo, então já passou, é algo que já aconteceu. Outro exemplo, há alunos estudiosos. Então, esse há de haver eu posso trocar também por existe ou por faz. Aqui a gente viu o sentido trocando pela palavra faz. Saí há pouco tempo, faz pouco tempo. Então, tem o mesmo sentido, então eu posso utilizar esse a aqui com H. Ou também, se eu conseguir trocar pela palavra existe, então eu sei que também está correta a utilização desse a do verbo haver. Existe alunos estudiosos, certo? Então, esse a do verbo haver, a gente sabe então que ele vai indicar tempo passado e pode ser substituído por faz ou por existe. Esse a que é sem acento e sem H, que é o a preposição, então indica tempo futuro. Por exemplo, sairei daqui a pouco. Então, aqui indica algo que não aconteceu, que é futuro, eu ainda vou sair. Então, por isso eu utilizei o a preposição. Então, esse a preposição, ele não substitui por faz, igual a gente tinha aqui em cima, e ele aparece normalmente depois de algumas expressões como daqui, daí, que é o que a gente tinha aqui em cima, daqui a pouco. Então, a preposição a estava depois desse daqui. Tá? Então, essas são algumas dicas para entender a diferença desses dois aqui. Depois, eu tenho esse a com H, que é uma interjeição. Aqui, então, vai exprimir uma emoção. Esse a com A e H em português, então é uma interjeição. Interjeição é a palavra que exprime nossos estados emotivos e pode significar admiração, surpresa, alívio. Então, nós utilizamos muito a interjeição no nosso dia a dia, principalmente na fala, que são essas palavras pequenas, simples, que nós usamos para nos expressar. Às vezes, como quando batemos o pé ou nos machucamos, a gente diz ai. Ai também é uma interjeição. Ufa, né? Então, essas expressões são interjeições. Aqui, como existe essa confusão entre o a do verbo haver, o a preposição, então eu trouxe essa interjeição aqui para a gente ver a diferença, que é o a e o h no final. Alguns exemplos. Ah, então é você que está aí. Então, aqui a gente tem o quê? Uma surpresa, traz um sentimento de surpresa. Outro exemplo. Ah, que bom que o pior já passou. Aqui, então, traz um alívio, né? E na outra frase, ah, quase esqueci de pegar a chave. Então, todas essas frases aqui, a gente tem esse a no início trazendo o quê? Uma interjeição, uma expressão nossa na fala, certo? Que pode ser escrita
desta forma aqui. Uma observação: na verdade, o significado da interjeição vai depender do texto e do contexto que ela aparece. Então, o significado depende muito de todo um contexto, do que você está querendo expressar nesse momento, né? Do restante, então, da frase, se isso vai trazer um sentimento de alívio, surpresa, admiração. Então, vai depender muito, então, do nosso contexto, do sentido que a gente quer trazer para a frase, certo? Então, essa é a interjeição. Agora, nós temos os exercícios, que são bem simples. Vocês simplesmente vão completar as lacunas das frases com a do verbo haver, a preposição e o a interjeição, certo? Bem simples, prestem bastante atenção, utilizem as dicas que eu passei ali de tentar fazer as trocas, né, por faz, existe, né, identificar se é tempo futuro, se é tempo passado, se é apenas uma expressão, certo? Então percebam bem essa diferença desses três as, né, que na pronúncia é o mesmo som, a, só que no sentido, no significado vai ser diferente. Então, vocês vão ter aqui os exercícios desde a letra A até a letra M para responder. Certo? Espero, então, que tenha esclarecido as dúvidas de vocês sobre a diferença desses três As e façam os exercícios. Qualquer dúvida, me procurem. Um abraço e até o próximo vídeo.